O caminho do explorador. Pode-se dizer que foi minha primeira entrevista com um verdadeiro extraterrestre. O sexto homem a andar na Lua. Edgar Mitchell ainda vive na área do Centro Espacial Kennedy e de sua imponente torre de lançamento. Talvez seja pertinente porque a viagem que começou para Mitchell aqui em 1971 mudou sua vida de forma profunda e, diz ele, mística. Já se escreveu muito sobre a malfadada viagem da Apollo 13. A missão de Mitchell na Apollo 14 não foi menos histórica. Edgar Mitchell, Stuart Russell e o comandante da missão, Alan Shepard, tinham uma coisa para provar. Essa missão tinha que dar certo se a NASA tivesse alguma esperança de continuar com o programa espacial. Quando os motores do foguete começam a funcionar e a tremer, você sente alguma coisa ou se perde no momento? Não, o que se sente, eu comparo a um metrô na vertical. Aqueles motores enormes estão funcionando para nos manter equilibrados naquela nave. E aí você sente aquele movimento subindo pela estrutura. E depois tem uma grande visualização. É incrível. Ora, estamos a caminho. Qual foi a primeira vez em que teve um momento de reflexão? Durante os períodos de descanso, tínhamos tempo para refletir, para olhar um pouco pela janela. E para dizer, nossa, o que eu estou fazendo aqui nesse cosmos incrivelmente magnífico. Sabe, quando eu olho para a Terra lá embaixo, olho para a Lua, poxa, as estrelas, 10 vezes mais do que se pode ver daqui. É uma experiência maravilhosa ver o universo daquela perspectiva. A Apollo 14 foi uma missão didática. Mas o que Alan Shepard e Stuart Russell não sabiam era que, juntamente com as experiências científicas ordenadas pela NASA, Edgar Mitchell estava fazendo uma experiência incomum por sua conta, em segredo. Mitchell pode ter sido um astrofísico por treinamento, mas era um estudante de paranormalidade por sua vontade. Quando começou a saber e a falar sobre as coisas que eram um tanto excepcionais para um cientista, seus interesses em percepção extrasensorial, no que se baseou? Quando isso começou? Inicialmente, eu era muito cético, Eu ficava fora de tudo isso, até que aconteceram coisas que me fizeram conhecer isso com mais cuidado. Por exemplo? Bom, havia algumas pessoas que eu respeitava e que diziam que eu devia observar, diziam que coisas aconteciam e que eu não percebia. Então eu comecei a ler e descobri que pessoas importantes na ciência tinham um trabalho muito bom que estava sendo rejeitado. Isso despertou minha curiosidade. Numa cratera lunar chamada Farmoro, Mitchell e Shepard colocaram a bandeira americana. Coletaram amostras de minérios e depois, sem o conhecimento nem a autorização da NASA, Mitchell deu início ao único teste mediúnico interplanetário do mundo. Mitchell tentou comunicar telepaticamente uma série de símbolos telepáticos de percepção extrasensorial clássicos através de centenas de milhares de quilômetros no espaço para um grupo de amigos e um médium profissional na Terra. Acontece que o profissional teve muito sucesso. Mas ele também disse à imprensa o que estávamos fazendo. O que fez o senhor arriscar uma experiência extrasensorial na Apollo 14? Eu acho que é minha natureza. A questão era se isso é real. E se é uma coisa que a ciência diz que não é real, mas é real. Então nós, como cientistas, no mais puro sentido de descobrir o desconhecido, somos negligentes no que fazemos. E isso me intrigou. Desde o momento em que deixamos a superfície da Lua, tudo ficou diferente. Edgar Mitchell pode ter sido um astronauta, um comandante da Marinha e um PhD. Mas a imprensa o rotulou de impostor devido à sua experiência. Mas a crítica foi de pouca consequência, porque Edgar Mitchell voltou para a Terra um homem mudado. Ele tinha visto o grande panorama. O acontecimento básico é ver a Terra assim, num universo assim. E eu experimentei isso, assim como os outros o fizeram, com espanto. É como sair das árvores e olhar para a floresta, uma experiência de ir para o topo de uma montanha. Isso me fez perceber que o que eu sabia, o que eu tinha aprendido sobre nós, tinha falhas. E acho que, sendo um cientista bom, um bom explorador, eu disse, isso não responde às minhas perguntas, vamos descobrir por que minhas respostas estão erradas.
Desde que completou sua viagem de 800 mil quilômetros para a Lua e voltou há 25 anos, Edgar Mitchell está numa viagem interior intensa de descobrimento. Ele já escreveu um livro sobre suas experiências chamado O Caminho do Explorador. Nele, ele discute sua visão controvertida sobre a origem da consciência e do poder da mente. Ele também revela sua crença de que não estamos sozinhos no universo. A vida se produziu em todas as partes do universo, onde as condições físicas eram suficientes ou propícias o bastante para produzir vida. E isso significa sua onipresença no universo, não apenas no nosso pequeno segmento do universo como pensávamos anteriormente, tanto na ciência quanto na religião. Ironicamente, o homem que cruzou as estrelas cresceu em Roswell, Novo México. E em seu livro, Mitchell diz que o que caiu lá em 1947 não é de forma alguma o que a Força Aérea insiste que é. Ele acredita que existem aeronaves e criaturas alienígenas. Bom, eu começo dizendo que eu não tenho nenhuma experiência de primeiro grau com OVNIs e alienígenas, mas há poucos anos eu estive em contato com pessoas do governo, demais de um governo, além do nosso, cuja missão oficial, enquanto estavam no governo, fazia com que entrasse em contato com informações e acontecimentos que elas diziam ser claramente encontros de primeiro grau com OVNIs, extraterrestres e assim por diante. Eu os considero dignos de crédito. Eles são bons militares, assim como eu. Eles são cidadãos patriotas de boa saúde mental, do nível de antigos oficiais militares e antigos oficiais do governo. Eles tiveram essa experiência e dizem ser verdade, e eu acredito neles. Então, qual é o propósito ou a classificação? Eu acho que isso remete a muitos anos. Quando estávamos saindo da Segunda Guerra, onde a ameaça comunista parecia ser muito, muito séria, não estava claro se esses extraterrestres podiam ser uma invenção soviética. O surpreendente é que isso foi assim por 40 anos ou mais. Mas parece que o caso é esse. Na minha opinião, todos os motivos para manter isso escondido das pessoas não existem mais. Não há mais motivo para se fazer isso. O público merece saber. Ele explorou a vastidão misteriosa do espaço sideral e continua sua jornada por terrenos desconhecidos ao estudar os mistérios da mente humana. Edgar Mitchell é um desbravador de mente aberta.